Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para iniciar mais um culto ao nosso Deus, um culto de louvor e adoração, exaltação ao Deus que tudo pode. Nós aproveitamos para utilizar as redes sociais para transmitir um culto de louvor e adoração ao Senhor, nosso Deus. Desde já quero dizer para todos que estarão nos acompanhando nessa noite que esse é um privilégio que nós temos, de mesmo não poder estar se reunindo nos templos, mas cultuando cada um ao Senhor no seu lar, na sua casa, e aproveitando para transmitir o culto que nós fazemos no nosso lar para os irmãos aqui através do Facebook, meu Facebook aqui, Wagner Oliveira, Pastor Wagner, e o Instagram da Primeira Igreja Batista em Candial. Nós vamos orar, pedir ao Senhor direção para este culto, para esse momento de culto ao Senhor, de louvor e adoração a Ele. Estaremos também meditando na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, Pai amado, Deus querido, Deus de infinita graça, Tu és maravilhoso. Senhor, a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós agradecemos porque o Senhor nos tem dado sempre novas oportunidades. Tua misericórdia, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Continua abençoando cada família, cada lar, ó Deus, onde cada um estiver nesse momento, que o Senhor abençoe, que a Tua palavra chegue em cada coração. Ó Deus, abençoe, ó Deus, aqueles que estão temerosos, que eles possam continuar confiando no Senhor, na certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Nos abençoe, recebe esse culto com um cheiro suave em Tuas narinas. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, carta de Paulo aos Romanos. O capítulo de número 5, nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 8, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 8, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Dificilmente alguém morre no lugar de uma pessoa que pratica a justiça, de um justo. Mas mesmo que alguém ouse morrer por esse alguém, Cristo ele demonstrou muito maior amor, porque Ele morreu por pecadores, Ele morreu por ímpios, por mim, por você, por todos nós. Então Ele fez o seu melhor, Ele deu o seu melhor, Ele deu a sua própria vida por nós, por cada um que Ele ama e que Ele amou. A palavra de Deus diz que Ele amou a todos nós, e por isso Ele se entregou naquela cruz. E nós precisamos nos alegrar na esperança,
E o texto também diz, o versículo 3, que também devemos nos alegrar na tribulação, sabendo que a tribulação produz para nós perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Que nós possamos a cada dia estar esperançosos de que Deus fará para nós sempre o melhor. Vamos cantar ao nosso Deus, dizer que Ele, o nosso Deus, é digno de glória, digno de louvor, digno de toda exaltação. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Então o Senhor é digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração. Nós precisamos adorar ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do local, independente do dia, precisamos estar adorando ao Senhor em todo o tempo. Utilizar a nossa vida como uma adoração constante ao Senhor. Nós precisamos viver um estilo de vida, um estilo de adoração em todo o tempo, adorando ao Senhor com os nossos gestos, com a nossa fala, adorando ao Senhor com os nossos negócios, os nossos tratos, os nossos compromissos. Às vezes nós estipulamos um estilo de adoração. Achamos que a adoração é apenas cantar louvores ao Senhor, é se reunir em um templo, em um grupo de pessoas e ali usar instrumentos e adorar ao Senhor. E ainda vamos mais além, achamos que a adoração é uma música mais lenta, mais reflexiva, mas não. Adoração é um estilo de vida. Paulo diz que é comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, façam como se estivesse fazendo ao Senhor. Então, quando você faz um bom negócio, quando você é justo nos seus negócios, quando você é justo nos seus compromissos, em tudo que você faz, você está adorando ao Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor em todo o tempo e na certeza de que Ele nos ama e Ele quer sempre o melhor por cada um de nós. E nada pode nos separar desse amor, do amor de Deus. Nós vamos cantar: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor
Cristo será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a tribulação, nem pandemia, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de cada um de nós, Ele continua nos orientando através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, que precisa ser para nós única regra de fé e prática. Essa palavra que nós vamos ler agora, Salmo 119, Salmo 119, os versículos de 105 ao 107. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos falar. Esse salmo que traz para nós uma reflexão muito boa, porque é um tratado aí sobre o amor à palavra de Deus, a importância que nós precisamos dar a esta palavra. No Salmo 119 que nós encontramos o versículo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É no Salmo 119 que nós encontramos como purificar ao jovem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. E esse verso que nós vamos ler agora, o 105, mas nós vamos ler até ao 107. Salmo 119, versículos de 105 a 107, que vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então nós que estamos a cada dia preocupados com a situação do mundo, com a situação de tudo que está acontecendo, nós precisamos nos voltar mais para a palavra de Deus. Quando ele diz que essa palavra
as escrituras sagradas é comparado como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Ele está falando de um período em que não existia luz elétrica. E o povo naquela época utilizava uma lamparina na altura dos pés, porque as ruas também não eram pavimentadas, era cheio de empecilhos, né? E que precisava de uma iluminação. Então eles usavam uma lamparina na altura dos pés, que aí se tivesse qualquer empecilho ali no meio do caminho, eles estariam vendo. E a palavra de Deus também é assim para nós. Ela retira todos os empecilhos, ela nos mostra o caminho que nós devemos andar, e o caminho que nós precisamos andar é Jesus. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não deu uma possibilidade de existir outros caminhos, senão ele diria: eu sou um caminho, mas ele diz: eu sou o caminho. Jesus é o caminho, nós precisamos seguir por ele, e esta palavra que nos orienta o caminho que nós devemos seguir, e nós precisamos fazer dela a nossa única regra de fé e prática. Essa palavra que nos limpa, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos santifica. João 15:3 diz que nós somos limpos pela palavra. João 17:17, Jesus diz, fazendo uma oração, pedindo a Deus por nós, por seus discípulos, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos nos voltar mais para a palavra, nos voltar mais para a palavra de Deus, conhecer, se dedicar cada dia mais, colocar todos os nossos esforços no estudo, no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos, para que possamos resistir aos dias maus, continuar buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, porque essa palavra do Senhor, ela é pura, ela é escudo para todos que nela crêem. Vamos cantar? Escudo. Vamos cantar essa canção. Toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa prova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz, que há tempo que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se
se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudos para os que nela crê. Não há ferrolho, nem portas que fiquem de pé diante de nós. Não há doenças, nem culpas, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para o que nela crê, escudo para os que nela crê, escudo para os que nela crê. Amém. Então a palavra do Senhor é escudo para todos aqueles que crêem nela, que confiam que esta palavra nos traz orientações para a vida. E nós precisamos a cada dia confiar no Senhor, confiar na sua palavra, fazer da palavra do Senhor verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste culto, nesse momento de culto aqui, que nós estamos transmitindo pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Deus abençoe a todos vocês aqui de Candial, de Serrolândia, Feira de Santana, todos os lugares, todas as pessoas que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós precisamos a cada dia da orientação da palavra do Senhor. Precisamos a cada dia desta orientação. Nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. Precisamos nos voltar mais para essa palavra. Muitas vezes nós temos abandonado a palavra de Deus e temos nos deixado se guiar por tantas outras coisas, né? E é necessário se voltar mais para a palavra do Senhor. Agradecer ao Senhor porque Ele nos dá o privilégio de ler a sua palavra, de estudar a sua palavra e, acima de tudo, colocar em prática. Nós vamos agradecer ao Senhor, cantar, agradecendo ao Senhor. Te agradeço, Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda vais fazer e, acima de tudo, por ter nos libertado, por ter nos salvado por meio de Jesus Cristo. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido
Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos porque, mesmo em meio a tanta tribulação, tanta dificuldade, ó Deus, incertezas, ó Deus, aos olhos humanos, aos olhos carnais, nós só conseguimos ver incertezas, mas pelos olhos espirituais, ó Deus, pelos olhos da fé, nós sabemos que podemos contar com a tua orientação, com o teu cuidado, ó Deus, e podemos ter esperança de que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor fará mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, abençoa cada lar, cada família, Senhor, onde estiver, ó Deus, o que estiver passando, ó Deus, o que estiver sentindo, que o Senhor abençoe, que o Senhor tranquilize cada coração, Pai. Continue abençoando. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos refletir na palavra do nosso Deus nessa noite. Nós vamos utilizar o Salmo de número 55, nós vamos ler. O Salmo 55 é um salmo de Davi, é um salmo que Davi escreve, e ele escreve esse salmo pensando num grande desafio que ele tinha em frente aos traidores, aos seus adversários. E nós vamos fazer uma reflexão sobre os desafios que nós temos nesse tempo, durante esse momento em que todos nós estamos aí expostos, todos nós estamos expostos a tudo isso. E nós precisamos a cada dia recorrer à palavra do Senhor, à Bíblia Sagrada, e buscar a Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Salmo 55, Salmo de Davi, diz assim a palavra do Senhor: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselheiros, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu, igual meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e os vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra a minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, e as suas palavras eram brandas, que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá
que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Como eu falei, é um salmo de Davi, onde ele está falando sobre os traidores, aqueles que outrora tinham aliança com ele, que outrora estava caminhando com ele, ia junto com ele à casa do Senhor, adorar ao Senhor, mas o traiu, se voltou contra ele. Homens maldosos, homens que tinham no coração a maldade. E Davi agora, ele está aqui diante de uma situação em que ele não havia passado ainda, apesar de já ter enfrentado muitos inimigos, apesar de já ter passado por muitas situações difíceis, ele está diante de uma situação que ele não imaginaria que ele chegaria. Uma situação em que homens que andavam com ele, pessoas que caminhavam com ele, estavam agora o traindo, tramando mal contra ele. E ele, de um dado momento, ele se sente meio que sem esperança e preocupado com tudo aquilo. Ele não sabia o que fazer. Davi não sabia o que fazer diante daquela situação. E os primeiros versículos, ele mostra que ele estava ali diante dessa situação e que ele não sabia o que fazer, mas ele sente um desejo de fugir daquele problema. Os versículos de 6 a 8 ele fala: quem dera eu tivesse asas para voar desse problema, para estar longe. Então Davi, ele tentou, ele pensou, ele imaginou que fugindo daquele problema, ele iria resolver a sua situação. Mas às vezes tentar fugir de um problema faz com que a gente cause outros problemas, com que a gente fique expostos a outro problema. Há um problema generalizado aí no mundo todo, e às vezes nós pensamos também, talvez a gente seja tentado a pensar também como Davi, de ter vontade de fugir, de estar em um lugar onde esse problema não alcance, porque nós somos egoístas, nós pensamos só em nós mesmos. Quer dizer que pode alcançar a outros, mas a nós não. Pode alcançar a qualquer pessoa da humanidade, mas a nós não. Somos egoístas. Pensamos em nós, pensamos na nossa pele, pensamos na nossa segurança e não pensamos nos outros. Pensamos em fugir do problema e imaginamos que os outros que se deem mal. Eu tenho que fugir do problema, eu tenho que se sair desse problema. Os outros que procurem fugir também. Nós precisamos pensar em todos, orar por todos, precisamos ser solidários com todos. As nossas orações não devem ser só ao nosso bel prazer, mas devem ser em favor de todos. Precisamos lembrar que somos semelhantes, precisamos estar se importando com todos, não querer fugir do problema apenas. Claro que nós não queremos passar pelo problema, mas o problema está aí, pode alcançar a todos. Nós só precisamos pedir ao Senhor que continue nos protegendo, que continue protegendo a todos, mas também sabendo que pode também esse problema nos alcançar. Nós somos seres humanos, nós não somos melhores do que ninguém, não queremos que nos alcancemos, que esse problema nos alcance, não queremos, ninguém quer que alcance, mas somos seres humanos, todos nós somos vulneráveis e pedimos a Deus que esse problema não alcance a ninguém. Não devemos pular o problema, mas sim pedir a Deus que nos faça encarar e entender que esse problema vai passar, tudo vai passar. E quando a gente tenta fugir do problema, às vezes nós fazemos até criar outros problemas. Vamos ver o que diz Amós 5,19, que a palavra de Deus nos diz aqui em Amós 5,19. Diz assim a palavra do Senhor, Amós 5,19. Como se o homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Então, às vezes a gente pensa que nós temos o poder
Às vezes nós achamos que somos autossuficientes e temos o poder de fugir do problema, e por conta disso às vezes nós somos entregues a outros problemas. Nós precisamos saber que o problema está aí, a dificuldade está aí, a crise está aí, alcançando a todos. Nosso desejo é que não nos alcance, e que não alcance a ninguém, mas tenha alcançado. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a enfrentar toda essa situação. Davi estava diante daquele problema. Ele imaginou que ele deveria ter ali asas para fugir daquele problema. Mas isso não resolveria o seu problema. Isso não resolveria aquela situação, aquela questão. Estamos falando do Salmo 55, onde Davi está diante de um grande problema de traição, onde amigos, pessoas que andavam com ele estavam o traindo. E ele imaginou ali que deveria ter asas, o versículo de 6 a 8, para fugir daquele problema, mas não resolveria o seu problema, não resolveria, o problema continuaria ali. Depois Davi, ele fala da amargura, a amargura que estava no seu coração, versículos de 9 a 15. Ele estava amargurado porque a cada dia ele via que aquelas pessoas que estavam sempre com ele tinham o traído, e aquilo ali criou nele uma amargura, e essa amargura fez com que ele sofresse mais do que aquela situação que ele estava vivendo. Quando nós ficamos amargurados com um problema, com uma situação, com uma crise, nós sofremos mais ainda. Nós dobramos o sofrimento. A amargura faz com que a gente dobre o sofrimento. Nós precisamos entender que os problemas vão acontecer, as coisas vão acontecer. Precisamos entender que tudo isso acontece em todo o tempo. Não é a primeira vez que está acontecendo no mundo. Se a gente ficar amargurado, nós vamos sofrer mais ainda. Esse tem sido um período em que nós temos ficado em casa, nós temos ficado presos sem poder sair, e muitas pessoas estão amarguradas por conta disso. Mas pense você que essa amargura pode desencadear outro problema. O problema está lá fora. O problema está acontecendo. A amargura não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai criar um outro problema. Vai dobrar o problema na sua vida. Era o que estava acontecendo na vida de Davi. Quando ele ficava imaginando tudo aquilo, se amargurando por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, ele sofria mais ainda. Ele dobrava o seu sofrimento. Quantas vezes nós vivemos assim? Uma pessoa me traiu, uma pessoa fez isso e aquilo comigo, e aí você fica maquinando aquilo na sua mente, você fica pensando, e aí aquela amargura faz com que você sofra mais ainda, mais ainda. Não adianta ficar amargurado, não adianta alimentar essa amargura no coração, não adianta, porque não resolve. Se resolvesse, mas não resolve o problema. E aí depois Davi, do 16 ao 23, ele compreende de fato o que iria resolver o seu problema. Ele compreende que não é fugir do problema que resolveria aquele problema na vida dele. E não é amargura, não é ficar pensando, não é ficar maquinando, não é ficar remoendo aquilo ali, mas sim pedir ao Senhor, confiar no Senhor, ter a confiança no Senhor, lançar sobre o Senhor o seu cuidado, confiar no Senhor. O versículo 22 ele diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia ao Senhor os teus cuidados, confia ao Senhor a tua vida, confia ao Senhor a tua ansiedade, confia ao Senhor, entrega a Ele, tenha certeza de que Ele pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. E a palavra de Deus também nos diz aqui, 1 Pedro 5,7, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala, corroborando aqui com esse versículo 22, 1 Pedro 5,7, diz o seguinte, 1 Pedro 5,7, diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Precisamos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor. Os problemas estão aí. Se a gente ficar tentando fugir do problema, possa ser que a gente encontre outros problemas lá na frente. Os problemas estão aí. Se a gente ficar se amargurando porque o problema aconteceu, porque tudo isso veio, porque toda essa crise veio, não vai resolver o nosso problema. Pelo contrário, vai criar outros problemas. Muitas pessoas estão aí com problemas psicológicos. Muitas pessoas estão aí vivendo intrigas, brigas dentro dos seus lares, porque não estão sabendo administrar esse momento. Querem resolver de uma outra forma. Então, estão ansiosos, estão preocupados, estão sofrendo por antecipação. É necessário lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Confiar no Senhor. Então, Davi compreendeu isso, e aí, depois de ter ali o seu lado humano, ali, o seu lado carnal, ter tentado fugir do problema, depois de ter se amargurado com tudo aquilo, ele reconhece, a partir do versículo 16, que ele estaria confiando no Senhor, que ele lançaria o seu cuidado sobre o Senhor, que ele, a partir daquele momento, entendeu que o Senhor é quem o fortaleceria, o Senhor é que pelejaria por ele, estaria com ele em todo o tempo. Então, que nós possamos seguir as orientações de Davi a partir do versículo 16 e lembrar que do 1 ao 15 ele demonstrou ali como nós não devemos agir. Não devemos tentar fugir do problema e também não devemos nos amargurar porque o problema está acontecendo, porque a crise está acontecendo, porque não resolve, só faz com que a gente sofra mais, só nos expõe a mais problemas. Então nós precisamos deixar a ansiedade de lado. Ah, pastor, mas eu não consigo, é difícil, como é que eu vou conseguir? Davi está dizendo, lance o teu cuidado sobre o Senhor. E Pedro também está dizendo, lance a vossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor, confia nele, entrega a Ele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, 5. Precisamos de fato confiar. É nesse momento que nós precisamos demonstrar a nossa confiança, a nossa fé, a perseverança que temos em servir ao Senhor, em buscar ao Senhor, em adorar ao Senhor, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas. Paulo entendeu isso muito bem. Nós conhecemos a história de Paulo, nós sabemos o que ele passou, e ele entendeu isso muito bem, e ele continuou confiando no Senhor. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Eu sei que não tem sido fácil para muitas pessoas, não tem sido mesmo. Não tem sido fácil para ninguém. Nós somos humanos. Nós muitas vezes ficamos assim com medo de tudo que está acontecendo. Mas precisamos continuar confiando no Senhor. Lançar todo o nosso cuidado, toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, na certeza de que Ele tem cuidado de cada um de nós. E que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos livrando de todo mal, que Deus continue renovando a nossa fé, a nossa força, a nossa confiança nele, que deixemos a ansiedade de lado, as preocupações exacerbadas. Tem muita gente que se preocupa demais. Está acontecendo, mas a preocupação vai resolver? A ansiedade vai resolver? Não vai. Para que ficar preocupado demais? Para que ficar ansioso demais se não vai resolver? Se não resolve, pelo contrário, cria mais problemas. Para quê? Confia no Senhor, confia em Deus. Vamos continuar confiando no Senhor. A gente só pode fazer até aonde temos um limite para fazer. Daí em diante é com Deus. Entrega a Ele, deixa Ele agir, deixa Ele no controle. E que Deus continue nos abençoando. Deus continue direcionando os nossos passos. Que Deus continue nos dando cada dia mais confiança, perseverança. E que a nossa fé não esmoreça. Que a nossa fé não esmoreça. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Nós precisamos continuar
acreditando de que Ele tem poder, de que Ele está no controle de tudo. Ele é soberano. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o controle é teu e não nosso. Muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor continua no controle. Porque se fosse o controle do homem, se o controle fosse do ser humano, coitado de nós. Muito obrigado porque o Senhor está no controle, Pai. Nos ajude, ó Deus, a confiar mais em Ti. Nos ajude a entender que o Senhor tem todo o poder. Que nada nesse mundo é para sempre. Só o Senhor é eterno. Só a Tua palavra permanecerá para sempre. Continue nos abençoando. Possamos continuar confiando no Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Tranquilize o nosso coração, Pai. Acalma o nosso coração. O Senhor diz na Tua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos ajude, Senhor. Continua nos abençoando. Isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Seu Santo Espírito sejam com a Tua igreja, com todo o povo espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Deus continue nos abençoando, nos livrando de todo mal, nos dando a certeza de que Ele está no controle. Que Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez por todos que nos acompanharam nessa noite. Tenham um restante de noite aí abençoado pelo nosso Deus.